Se você está tentando ganhar dinheiro na internet e tudo parece complicado demais, talvez o problema não esteja em você. Talvez esteja na ideia de que só existe um caminho para começar, porque do jeito que normalmente isso é vendido, parece que você precisa virar um criador de conteúdo, aparecer todos os dias, ter uma audiência, fazer ela crescer ao longo do tempo, lançar um produto, montar uma equipe, entender de tráfego, copy. Mas existe um outro caminho, mais simples, menos barulhento, ignorado por muita gente. Criar algo útil que responde uma demanda que já existe. Na internet existem conteúdos que morrem em poucas horas, como por exemplo lá no Instagram, mas existem outros que trabalham durante muitos anos por você. Vídeos no YouTube, como esse, podem ser um exemplo, mas sites, blogs e plataformas também entram nessa lógica. Enquanto alguns conteúdos desaparecem rápido, outros continuam sendo encontrados, clicados e consumidos muito depois de terem sido criados. A pessoa pesquisa no Google, encontra uma resposta útil, entra no site e com o tempo aquela página pode continuar trabalhando por você, porque resolveu um problema que já existia. E quando eu falo de uma página que trabalha por você, eu não estou falando de algo gigantesco ou super complexo. Não tem que ser um portal enorme, cheio de funções, com dezenas de outras páginas lá dentro. Às vezes uma única ferramenta simples que resolve bem uma dúvida específica já é suficiente para você começar a gerar tráfego e criar algo valioso na internet. Por exemplo, uma ferramenta que muita gente que investe e financia ou compara aplicações provavelmente já usou é uma calculadora de juros compostos. Esse pode parecer um exemplo simples, mas eu quero usar ele para te mostrar como é possível ganhar dinheiro na internet com ferramentas que existem há anos e ainda assim se aproveitar da inteligência artificial para potencializar o seu trabalho. O único ponto é que para que isso funcione, o site tem que ser bom. E bom não é necessariamente ele ter muitas coisas, né? Bom é resolver uma necessidade real e fazer a pessoa sentir que ela não perdeu tempo. Na prática, um bom site precisa de algumas coisas muito claras. A pessoa precisa entrar, bater o olho e entender rapidamente o que aquilo faz, para quem serve e qual problema resolve. Também tem que existir uma função principal muito bem definida. Sites bons normalmente não tentam fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eles fazem uma coisa simples, mas fazem ela muito bem feita. Além disso, velocidade e simplicidade também importam muito. Se a pessoa tem que pensar demais, clicar demais ou procurar demais, ela simplesmente vai embora. E talvez o mais importante seja o valor imediato. A pessoa tem que entrar e sair com uma resposta, uma solução, uma clareza maior do que ela tinha antes de acessar aquele site. E quando isso acontece, tem uma chance muito grande dela voltar ou indicar para alguém, ou simplesmente continuar usando aquela ferramenta no futuro. Agora, talvez você esteja se perguntando onde encontrar ideias assim. A verdade é que o melhor lugar para começar não é tentando inventar algo novo do zero, é observando as perguntas que as pessoas já fazem todos os dias. Você pode olhar sugestões do próprio Google, buscas relacionadas, comentários em vídeos, fóruns, perguntas recorrentes em comunidades. Foi inclusive assim que o MyProfit surgiu, lá na comunidade do Viver de Renda, na turma 10 do meu curso. Estou indo para 36 agora, vai ser essa do legado. Na turma 10, o Rodrigo Poveron criou o MyProfit como uma resposta da demanda que existia pelas pessoas para poder organizar a carteira e declarar imposto de renda de maneira mais simples. E hoje, pessoal, dá até para usar inteligência artificial para acelerar esse processo. Você pode pedir, por exemplo, para o Claude ou para o GPT, ideias de simuladores, calculadoras, comparadores ou ferramentas simples dentro de um nicho específico. Em finanças, quase toda pergunta que começa com quanto, como calcular, vale a pena, né? Simule, compare, já pode esconder uma oportunidade interessante. Pô, Bruno, legal, mas uma calculadora de juro composto, ela realmente vira dinheiro? E aqui que muita gente subestima esse modelo, porque olhando isoladamente, realmente parece algo muito pequeno. A pessoa entra, faz uma simulação, vê o resultado e sai. Só que na internet, o jogo raramente está em uma única pessoa, né? O jogo está em escala. E aí imagine uma ferramenta dessa recebendo algo como 100 mil visitas por mês. Se ela tiver anúncios de gerar algo próximo de R$10 a cada 1000 visualizações de página, a gente está falando de aproximadamente R$1000 mensais. Sendo que você pode pensar em jogar isso no tempo também, né? Negócios são avaliados assim. E para isso não ficar só no campo da hipótese, eu fui olhar os dados de um site que tem uma calculadora parecida com essa que a gente pretende criar aqui no exemplo. Puxando os números, eles recebem cerca de 154 mil visitantes mensais. E isso é importante porque a gente não está falando de pessoas entrando por curiosidade em um vídeo viral ou uma trend passageira. A gente está falando de gente pesquisando ativamente por uma solução específica. Além disso, esse site tem dezenas de milhares de visitantes únicos todo mês, o que mostra que existe uma demanda real e recorrente por esse tipo de ferramenta. Então, simplificando aqui, CPM, como eu disse anteriormente, é o custo por 1000 visualizações. É isso que você vai ganhar quando o anúncio é visto por 1000 pessoas. Então, considerando apenas uma visualização de anúncio por página e um CPM de $1, para aquele site que tem 154 mil visitantes mensais, a gente está falando de $154 mensais. Convertendo aí com dólar a R$5, dá alguma coisa próxima de R$770 por mês. Se esse CPM ele subir para 1,50, esse número já iria para algo próximo de R$1.155 mensais. E aqui você pode pensar, pô, isso parece pouco, né? E eu sei que para muita gente realmente é pouco, mas o ponto é que você criou essa página uma única vez, a ferramenta está lá, não tem mais atualizações. E você pode continuar recebendo visitas todo mês, durante um período que pode ser de ano. Além disso, ela funciona como uma porta de entrada para outras coisas, porque a pessoa chega, ela usa a calculadora, mas depois conhece outros conteúdos que você pode colocar lá se quiser, entra em uma lista de e-mail, ela clica uma recomendação, ela pode comprar um produto, nem precisa ser seu, você pode ser um afiliado de alguém, é assim que eu fiz lá atrás, antes de ter o Viver de Renda, ou simplesmente continua gerando receita
receita com anúncio. Por isso, repare que simplicidade não significa falta de potencial. Em muitos casos, a simplicidade é justamente a vantagem. E eu estou detalhando essa conta porque eu quero que você entenda o poder desse modelo. Às vezes, uma ferramenta extremamente básica, que resolve essa necessidade muito clara, pode acabar se transformando em um baita ativo digital relevante ao longo do tempo. Pô, Bruno, bacana, entendi o que você disse até aqui, mas como é que eu vou construir alguma coisa assim? E a boa notícia é que hoje você não tem que começar do jeito antigo, né? Uns anos atrás, para colocar uma ideia assim, mesmo que simples no ar, você teria que contratar alguém, explicar o projeto, esperar desenvolver, gastar um dinheirão nisso, testar, corrigir erro, pedir ajuste e praticamente pagar por cada mudança que se faz. Mas hoje, com o IA, esse processo ficou muito mais rápido. E no meu caso, a ferramenta que eu vou usar aqui para criar esse site é a Hostinger Horizons. Ela permite criar sites funcionais simplesmente descrevendo a ideia. Você explica qual problema quer resolver, como a página deve funcionar, quais informações o usuário precisa preencher e qual resultado ela deve entregar. A partir disso, a IA começa a montar a estrutura para você. Inclusive, para quem quiser testar depois essa ferramenta, eu vou deixar o meu link aqui na descrição. Por ele, você consegue acessar a ferramenta com desconto exclusivo. Então, se você já pensou em criar um site, um blog, ou uma loja, ou uma ferramenta simples, como essa calculadora que eu vou criar, hoje existe uma forma muito mais acessível de colocar isso no ar sem precisar programar tudo do zero. A qualidade do resultado depende muito da qualidade do pedido que você faz. Muita gente usa IA de forma genérica e depois acha que a ferramenta ela não funciona ou ficou muito ruim. Mas o problema normalmente não está na IA, ela está na falta de contexto que a pessoa deu para IA. Porque existe uma diferença enorme entre você entrar lá e pedir, crie um site que mostre a ação dos juros. E outra é você explicar realmente aquilo que você quer construir. Por exemplo, né, pegando o prompt que eu usei na primeira vez, crie um site simples e profissional com uma calculadora de juros compostos. O usuário deve conseguir inserir valor inicial, aporte mensal, taxa de juros, prazo de investimento e visualizar o valor final estimado. A página deve ter uma explicação didática, exemplos práticos, resultado destacado e design responsivo para celular. Percebeu a diferença? No primeiro caso, você está pedindo qualquer coisa. No segundo, você está explicando qual problema a página resolve, como a pessoa vai usar, quais informações tem que aparecer e como o resultado deve ser apresentado. E é justamente isso que aumenta muito a chance da IA gerar alguma coisa realmente útil. Com esse nível de clareza, ela já consegue começar a montar uma primeira versão funcional. Mas eu não pararia na primeira versão, porque normalmente a primeira nunca é a melhor versão. É aqui que entra um refinamento. Você pode pedir para destacar mais o valor final, separar o total investido dos juros acumulados ao longo do tempo, melhorar o título, adicionar um gráfico de evolução, incluir exemplos práticos, deixar a experiência mais limpa para quem acessa pelo celular. E esse é um ponto muito importante, né? A IA, ela acelera muito a execução, mas ela não substitui o seu critério. Você ainda precisa olhar para a página e se perguntar se a pessoa entendeu quais campos preencher, se a projeção ficou clara, se o resultado ficou fácil de visualizar e se a experiência no celular ela tá boa. Se alguma dessas respostas for não, você vai lá e ajusta. Porque no final a diferença entre uma página qualquer e uma página que realmente funciona quase sempre está nesses detalhes. E principalmente em pensar na experiência do usuário. Muita gente vai acessar esse tipo de ferramenta pelo celular, então não adianta a calculadora ficar bonita apenas no computador. Os campos precisam ser fáceis de preencher, o carregamento tem que ser rápido e o resultado precisa aparecer de forma clara, mesmo em uma tela pequena. Feito isso, agora chega a parte de entrar na monetização. A forma mais simples é com anúncios, especialmente usando o programa Google AdSense. Empresas anunciam pelo Google Ads para aparecer em sites, blogs, vídeos e páginas espalhadas pela internet, e o Google ele faz essa ponte entre quem quer anunciar e quem tem audiência. Então, enquanto as empresas pagam o Google Ads, do outro lado você tem esse pessoal se cadastrando no Google AdSense. Você cadastra seu site, conecta a ferramenta e passa a disponibilizar espaços para que anúncios sejam exibidos na sua página. A partir daí, quando alguém acessa o site, o Google começa a exibir anúncios relacionados ao perfil daquele usuário, ao conteúdo da página ou ao nicho que você está atuando. Então, se foi alguém, por exemplo, que pesquisou passagem aérea antes de entrar no seu site de calculadora, na hora que essa pessoa entra, provavelmente o anúncio que ela vai ver é alguma coisa relacionada a passagens aéreas. Então, veja que o anúncio ele tem mais chance de converter porque a pessoa estava pesquisando sobre aquilo. É melhor do que alguma coisa estática, simplesmente parada lá, que pode não fazer sentido para aquele tipo de público. E aí, a sua receita ela vai depender do volume de visualizações, da quantidade de anúncios exibidos, dos cliques que o pessoal dá, do nicho, da qualidade da audiência. Mas os anúncios são só uma pequena possibilidade, algo para começar, porque essa página também pode funcionar como uma porta de entrada para todo o ecossistema. A pessoa chega com uma dúvida específica, ela usa a calculadora, e se a experiência for boa, ela pode continuar navegando no seu conteúdo. Ela pode ler um artigo relacionado, baixar uma planilha gratuita, entrar em uma lista de e-mails, conhecer uma ferramenta de investimento, comprar um produto, contratar uma consultoria, ou simplesmente gerar receita adicional com novas visualizações de página. Mas a grande mudança é que hoje ficou muito mais fácil sair da ideia e colocar algo realmente útil no ar. E talvez essa seja a principal mensagem desse vídeo. Você não tem que começar na internet com uma ideia gigantesca, uma equipe grande, né, e um produto revolucionário. Às vezes o caminho começa com uma página simples, que resolve uma demanda específica, uma dúvida real, para pessoas que já estão procurando por aquela resposta. E com a IA, a gente diminuiu muito a distância entre ter uma ideia e conseguir testá-la na prática. Mas o critério continua sendo seu. É você quem tem que escolher o problema certo, entregar uma resposta clara e melhorar o projeto com